Beleza, turma, então vamos lá. Vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês de polimorfismo, mas deixa eu dar um passo para trás, porque já tem muitos dias que a gente não se fala, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente começou a olhar a ideia de... A gente começou com a história de cálculo lambda. Eu vou dar um bom passo para trás, tá? Mas vamos indo. A repetição é a mãe do aprendizado. O cálculo lambda é um modelo de computação, Model of Computation aqui pra gente. O modelo de computação é alguma coisa, ou uma explicação, para o que significa a palavra computação. Tudo bem? Tem vários modelos de computação. O cálculo lambda é um deles, a máquina de Turing é um deles, mas tem vários outros, inclusive. Tá? Vários outros, e eles têm propriedades interessantes. A linguagem que você usa para falar de alguma coisa influencia o que você pode falar sobre aquela coisa. Tá? Tem coisa, a linguagem influencia muito. E o modelo de computação é meio que uma linguagem, uma linguagem, vamos chamar assim, teórica, para a gente entender o que é a coisa. Tá? O que é computação. Beleza? Só que não é só uma discussão teórica, tá? Toda linguagem de programação prática tem um modelo de computação implícito, e no final das contas é isso que você precisa aprender quando você está aprendendo a programar. Porque tem a parte da sintaxe e tem o que vai acontecer quando o seu programa executar. E essa é a parte difícil, né? De falar assim, sintaxe é fácil, cara. Tipo, a sintaxe é tudo igual hoje em dia, cara. Não tem assim, muitas. Tudo já está muito uniforme. A gente já tem um consenso de como é que a gente acha que tem que ser. Tá? Não estou dizendo que é bom nem ruim. Estou dizendo que tem um consenso, mais ou menos, que é coisas meio parecidas com C, coisas parecidas com ML, que é o que a gente está fazendo aqui, coisas meio parecidas ali com Python, e não tem muita mais coisas. Tá? Tem umas outras linguagens estranhas que a gente tem que fazendo até hoje, tipo SQL, assim, umas outras coisas, mas assim, tudo é meio feio, né? Tudo é meio C hoje em dia. Tá? Por trás daquilo lá tem um modelo de computação implícito, que no final das contas é o que você programa. Você não programa o seu computador de verdade, você programa uma máquina abstrata que tem a ver com a linguagem de programação. E aí o compilador é a coisa que traduz esse significado dessa máquina abstrata na máquina concreta que você está executando ou que tem que executar todo o software. Tá? O nosso modelo de computação aqui, e aí eu gosto muito de enfatizar muito, eu fico elaborando em cima do cálculo lambda há muito tempo, batendo na tecla há muito tempo, porque eu quero tirar vocês do mindset, da forma de pensar da máquina de Turing e derivados, que é essencialmente, tá, cuidar de estado o tempo todo. É gerenciar um estado da máquina. Tá? No cálculo lambda, e por isso que eu fico enfatizando muito a história do cálculo lambda, antes de ficar falando de Haskell especificamente, porque em essência, o modelo de computação com algumas expansões, com algumas coisas, nas linguagens práticas, mas é o modelo de computação por trás das linguagens funcionais. É basicamente a máquina abstrata que a gente programa, e aí tem um compilador que transforma aquilo num código que vai de fato executar na máquina física. Tá? É uma linguagem altamente minimalista, e a gente está expandindo com a ideia de tipos agora, mas só tem, lembra, variáveis, e as variáveis são só símbolos, elas não querem dizer nada por si mesmas, ao passo que na máquina coisa imperativa, aqui na máquina de Turing, uma linguagem assim, tradicional, mainstream, imperativa, uma variável tem um significado por si mesma, ela não é só um símbolo, tá? Ela significa uma posição de memória que você tem uma referência para ela. Ela aponta para uma coisa onde você consegue usar para gerenciar parte do estado da máquina. Tem tudo a ver com gerenciar o estado da máquina. É a coisa mais elementar ali. Aqui pra gente é só um nome. Não serve para nada, exceto no contexto das regras do cálculo lambda, tá? Da aplicação de funções, de argumentos para funções. A gente tem as abstrações e a gente tem as aplicações. É só isso que a gente tem de sintaxe. Em termos de regras semânticas, tá? Em essência só tem uma regra, que é a ideia de substituição. Tá? Que é pegar, se eu tiver lambda xm e eu aplicar aqui um argumento n, entregar para essa função um argumento n, um dado n, e esse dado aqui é outra função.
que pode estar representando uma computação que tem que acontecer, um processo, ou pode estar representando um dado mesmo, uma informação final já. Tá? A gente tem que codificar tudo com essas funções. A gente viu que isso aqui, a redução beta, vai falar pra gente, isso aqui vai ser M, onde eu vou substituir todas as ocorrências sintáticas da variável x naquela expressão m, que era o corpo da função, pelo argumento n. É ir lá e substituir. Simplesmente, substituir. Tá? Não tem destruição de variável, sobrescrever, escrever a memória, não existe essa noção aqui. Tá? E não estou dizendo que isso não seja importante. Claro que isso é importante, porque no final das contas eu preciso ter noções de o que está acontecendo com acesso à memória, ou se alguma coisa que eu estou fazendo aproveita melhor os caches da máquina, ou se eu consigo fazer uma computação sem precisar carregar uma coisa da memória que já está nos registradores do... Óbvio que isso é importante, do ponto de vista aqui do prático, no dia a dia da coisa. Tá? Mas a ideia de que pensar nisso é uma etapa seguinte, uma etapa de otimização. E não a primeira etapa, que é a etapa de projeto do algoritmo. Tá? A primeira problema é descrever o que tem que acontecer, descrever o algoritmo. Tá? E qual é, no meu entender, assim, onde que essa ideia de programação funcional brilha? Brilha porque ela separa os problemas em dois problemas, em duas etapas separadas. A primeira etapa é descrever os algoritmos, sem pensar no que a máquina tem que fazer. Isso é um outro problema. É um outro problema de otimização, é outra coisa. Não adianta nada você fazer um código rápido se ele não está correto. Sacou? Tipo assim, eu sei multiplicar dois números do tamanho que você quiser, fala aí pra mim. Aí eu dou sempre a resposta, 7. Tá sempre errado, mas eu sou muito rápido. Você já deve ter visto essa piadinha de a gente fazendo assim. Sabe? Não adianta nada. Sabe? Você fazer uma coisa muito rápida que tá errada. E a ideia aqui é, tá bom, vamos nos preocupar primeiro com corretude da coisa, separado de como é que essa coisa será executada. Tá? Separado de como essa coisa vai ser executada. Ao passo que numa linguagem, é o que eu chamo de mainstream aqui, mas sabe do que eu estou falando. Tem uma tendência muito grande a gente misturar essas duas coisas. Tá? Tem uma tendência muito grande a gente misturar a descrição do algoritmo, que eu chamo de lógica de negócio, com a lógica de controle de o que tem que acontecer na máquina. É muito difícil separar essas duas coisas. É uma tendência de software moderna tentar separar isso cada vez mais. Tá? Isso está em todo lugar. Em C, C++, todo mundo tentando fazer isso. Tá? Por que Haskell? Porque é programação funcional. Cara, porque você não tem atalhos. Você é forçado a fazer essa coisa de um jeito. Tudo bem? E aí a minha ideia é que você se força, você se expõe a essa ideia, você se força a trabalhar, pensar de um determinado jeito, porque a linguagem não te permite pensar de outro jeito. E aí na hora que você tiver liberdade, tipo C++, Java, que te dá liberdade pra caramba pra fazer basicamente o que você quiser, tá? Você vai lá e o seu raciocínio está disciplinado, que é uma outra conversa, tá? Aí não só você tem uma puta ferramenta, que é a linguagem de programação super poderosa, como você tem uma puta ferramenta mental também. Tá? Esse é o meu objetivo aqui. Beleza. Na aula passada a gente começou a falar de tipos. E aí, a primeira ideia de tipos, a primeira função que eu passei para vocês, de 3 funções que eu quero dar uma noção básica de para que esses tipos servem, tá? Era para organizar a aplicação de funções. Era para as funções começarem a ter dados que são compatíveis com aquelas funções e dados que são incompatíveis. Tá? E aí, em essência, eu criei 4 regras aqui, que são as 4 regras do Alonzo Church lá, de cálculo lambda simplesmente tipado. Tem várias outras variantes disso aí, tá? Mas, em essência, o que eu falei? Eu defini uma coisa que eram constantes, e eu falei assim, ó, as constantes, se eu tiver uma constante do tipo T, tá? E eu defino uma constante aqui em Haskell, com a palavra-chave lá, data, o nome do tipo, acho que chama assim, ó, tipo, igual ao nome da constante do lado de cá. Tá? Tem que ser sempre letra maiúscula, mas a essa altura do campeonato vocês já entenderam essa sintaxe. Beleza? É assim que eu vou criando constantes. Se eu criar uma constante do tipo C, dentro do contexto, e esse contexto é o conjunto de todas as variáveis com os seus tipos, dos pares ordenados, né? Um símbolo e o seu tipo. Tá? Dentro desse contexto, C vai ter o tipo T, para garantir a coerência das coisas. Não podia ser diferente.
Na matemática a gente precisa ser muito preciso, tá? Não é assim, falar, tem que ser, é óbvio que tem que ser do tipo C, né? Mas podia ter inventado uma regra diferente. E aí dá uma lógica totalmente diferente. Nada te impede de fazer isso. De eu inventar uma lógica diferente aqui agora mudando essa regra. Nada impede, tá? Agora, tem utilidade? Não sei dizer. Essa vai ser a questão. As variáveis, elas vão ser assim, ó. Se eu tiver uma variável do tipo sigma lá no contexto, na hora que eu olhar o contexto, ela vai falar para mim que x tem o tipo sigma. Também por coerência, pela própria definição da ideia do contexto. E aí tem as duas regras ligadas. Nossa, já estava arrastando aqui para cima. Igual criança. Eu falei para vocês que quando vocês escrevem com papel e caneta aqui, eu faço assim para apagar, que é o atalho do iPad, né? Para tipo, voltar. Assim, completamente invertido já a lógica que está vindo na minha cabeça. Eu olho os memezinhos de criança fazendo isso na internet e eu me identifico. É foda. Mas vamos lá. Ó. As duas regras são mais interessantes, mas são as duas regras que é para ser óbvias aqui pra gente, tá? A primeira delas é a regra da abstração. Ela fala assim, ó. Se eu tiver o contexto e eu adicionar esse contexto, esse par aqui, x tem tipo sigma, tá? E esse conjunto aí, essas duas coisas juntas, me permite inferir que a expressão E tem o tipo tal, então, se eu tiver só o contexto, eu tenho que ser capaz de inferir a seguinte coisa. Lambda x com o tipo sigma, que é o mesmo que está aqui em cima, ponto E é o corpo da função, isso aqui tudo tem que ter o tipo sigma para tal. Eu leio assim, sigma setinha tal. Vai ser o tipo das funções. E é para a gente ler assim, é uma caixinha preta, tem uma entrada, e essa entrada aceita coisas, qualquer coisa, desde que essa coisa tenha o formato sigma. Não me interessa o que é, só me interessa que está dentro dessa caixa. Eu não gosto muito dessa metáfora da caixa aqui dentro, tá? Porque ela vai quebrar, tipo, daqui a algumas aulas, essa metáfora da caixa vai quebrar. Não vai servir mais pra gente, tá? Mas, por enquanto, se você ficar confortável, pensa assim, é uma caixa tem um formato bem específico, um tamanho bem específico, não interessa pra mim o que tem dentro, desde que eu entregue pra função a caixa nesse formato específico. Tudo bem? De uma cor específica, assim, tudo bem, ela só entende uma coisa certinha. O dado que você bota lá dentro, isso aqui não se interessa pelos dados, tá? Só se interessa pelo formato que você está entregando os dados. Mas não os dados específicos que você está entregando. Tudo bem? A gente está criando dois mundos aqui separados. E ela está dizendo para mim que eu vou produzir uma informação qualquer que vai estar num formato específico, que é esse formato tal. Beleza? Mas esse tal não é um dado específico. É uma família de coisas que pode acontecer. Todas elas têm um formato, mesmo entre aspas, formato, que é o tal. Tá? Eu não gosto dessa analogia das caixas. Já assim, daqui a algumas semanas vai ficar bem claro que quando a gente começar a falar de mônadas, e functors, e aplicativos, e as outras álgebras, vai ter álgebras que elas fazem muito sentido pensar que são caixas, alguns tipos são caixas, mas vários deles são functors, são aplicativos, são mônadas, que a gente vai falar, não, mas o functor é uma caixa. Mas ele, assim, na hora que eu mostro para vocês a lógica da coisa, da implementação, não só da implementação, a lógica que tem que acontecer lá dentro, você fala, cara, esse tipo, ele não é uma caixa. Por exemplo, quando a gente pensa numa lista de coisas, uma lista com 3 elementos, é bem normal e natural a gente pensar que a lista é um container. Inclusive, em Haskell tem uma biblioteca que chama containers, que lista não tem lá dentro, mas tem vários containers. Tem árvore, hashmap, dicionários lá do Python, sets, né, conjuntos, tá? Que são, vão entrar assim, listas não ordenadas, enfim. Tem estruturas de dados lá dentro. Todas elas a gente pensa, são tipo caixas diferentes que organizam os dados internamente. Tem uma estrutura, tá? Todas elas vão ser coisas que eu vou chamar de functor, aplicativo, já lá na frente. Só que tem coisas que não são containers. Por exemplo, função. A função é um processo na nossa cabeça. É uma coisa que pega um dado e produz outro para mim.
Tá? E eu vou mostrar para vocês que funções também são functor, também são aplicativo, também são mônadas. Tá? E funções diferentes são functors diferentes, aplicativos diferentes, mônadas diferentes. Depende de qual é o tipo, o formato da função que a gente está tratando. E aí, por isso que eu falo, quebra muito essa história da caixa, porque uma função não é uma caixa. Tá? Eu vou chamar melhor, vocês vão me ouvir chamar mais para frente aí, em vez de falar de caixa, vou falar em contexto computacional. Alguma computação que tem que acontecer num determinado contexto. Aí o contexto pode ser uma caixa, pode ser um processo, alguma coisa. Tá? Mas eu vou usar esse nome um pouco mais genérico. Mas por enquanto, a gente tem o tipo das funções, e eu penso na função como um processo. Você me dá um alfa, eu produzo um tal para você. E eu preciso ter uma regra para dizer exatamente isso. Se eu te der isso, você me dá aquilo. Tá? Tipo, eliminar a função, consumir a função. Aqui eu crio a função, a regra para eliminar a função fala assim, se eu tiver o contexto me der uma expressão com tipo sigma, sigma para tal, e o mesmo contexto, lembra que o contexto é só um conjunto de pares ordenados, tem uma variável com o tipo. Tá? Se no mesmo contexto tem uma coisa que é E2 com tipo sigma, se eu tiver essas duas coisas, esse contexto me permite inferir que E1, E2, a aplicação vai produzir uma coisa do tipo tal. Consome o sigma, que é a entrada da função, a função faz qualquer coisa que ela tem que fazer, produz alguma coisa, essa alguma coisa é esse formato tal. É isso que está escrito aí. Essas são só as regras escritas de maneira formal. E por que eu estou mostrando isso aqui? Porque eu podia só falar para vocês e mostrar ali na lógica e não sei o que, a coisa toda, tá? E nunca mostrar essa anotação para vocês. Agora, eu mostrar essa anotação para vocês, na minha cabeça a gente está andando por um caminhozinho aqui, tem uma estradinha, tá? Tem uma estradinha, e eu quero chegar bem no final da estradinha, a gente está por aqui assim ainda, tá? Só que aqui nesse momento tem uma bifurcaçãozinha que te leva para outra cidade. Uma cidade para você estudar teoria de tipos. E a ideia básica de teoria de tipos é bolar essas regras e fazer sistemas de inferências baseados nessas regras. Diferentes regras. Se você botar mais regras ou mudar essas regras, viram sistemas de tipos diferentes. Eles têm propriedades diferentes, todos eles estão associados a uma lógica formal diferente, vamos lá na matemática, tá? E ainda tem uma categoria, que é uma outra conversa, tem uma categoria associada a cada um desses tipos aqui. Que eu não vou falar nada disso com vocês, mas tudo isso aqui é uma cidade que você pode, em algum momento, falar assim, caramba, eu posso começar a explorar isso aqui, porque agora eu já entendi a anotação, a linguagem daquele pessoal. Eu entendi a linguagem, eu entendi basicamente o que está, assim, meio que o que eles estão tentando fazer. Que é organizar o que pode entrar nas funções e o que tem que sair das funções. Esse é o objetivo dessa ideia de tipos. Tá? Aí tem várias formas de fazer isso. Isso aí fica muito louco, tá? Pode ficar assim infinitamente complexo. Vocês podem imaginar que matemático, cara, não tem limite. Beleza? E isso daqui, teoria de tipos, é um tópico de pesquisa vibrante hoje. Em linguagem de programação especificamente. Tá? Então, aqueles que forem mais inclinados a pesquisa, academia e tal, alguma coisa assim, tem muita coisa para se fazer aqui. Em particular, um assunto que me interessa bastante. Na matemática, o que interessa o pessoal é uma teoria um pouco mais específica que chama teoria de tipos homotópicos, que tenta ser um fundamento da matemática. Não me pergunte o que significa isso, porque eu não sei, não entendo nada. Assim, eu já tentei ler várias e eu não entendo o que é homotópico. Tá? Não entendo. Mas, nessa ideia de teoria de tipos, tem uns trabalhos de vez em quando que aparecem. Por exemplo, tem uma teoria, tem alguns sistemas de tipos desses que eles tentam modelar concorrência, sistemas concorrentes. E um sistema, tipo, computação em nuvem é um sistema concorrente. A ideia é tentar capturar a lógica do sistema em nuvem num sistema de tipos formal. E aí eu tenho um sistema que, inclusive, verifica, essa nuvem aqui, ela faz o que eu quero que ela faça? As coisas estão bem encaixadas, na hora que eu botar esse serviço, esse Amazon, sei lá o que, X, para funcionar com esse outro aqui e com esse outro terceiro, isso aqui vai dar deadlock, isso aqui vai funcionar. Isso aqui funciona? Aí, uma das ideias
Por exemplo, tem uma teoria que chama Session Types, tipos de sessão, que é para tentar modelar esse tipo de problema. Eles não nasceram para modelar esse tipo de problema, não sistemas concorrentes, mas isso é um grande exemplo de sistema concorrente, bem assim, porra, tudo que a gente quer fazer hoje. É o pão com manteiga, né, do sistema web, tá? Fazer essas coisas com microserviços e tal, cada um numa nuvem, é um negócio super abstrato. Tem teoria de tipos trabalhando para isso, tá? Teve um trabalho aqui na UNB que eu orientei, um rapaz chamado Luiz, estava fazendo mestrado na computação, que ele pegou essa ideia de tipos de sessão e ele estava usando isso para modelar o hardware mesmo do computador, tá? Que é uma parada, uma ideia bem interessante que praticamente não tem nenhum trabalho nessa ideia, tá? Basicamente a formalização que tem para fazer o hardware é o que vocês viram em sistemas digitais. Assim, é aquilo, meio que uma máquina de estados, não sei o quê, mas não tem uma coisa, uma lógica por trás que você possa descrever a lógica do que o computador tem que fazer. O hardware mesmo, o CPU, o que é um CPU, o que é memória, como é que ela se junta, como é que é o cache, tem barramento e tem os periféricos. Cara, como é que essa coisa se junta? A lógica diz, a gente não tem uma teoria muito sistemática, assim, uma lógica para descrever como é que isso deveria ser, tá? É bem ad hoc, assim, as coisas nessa área hoje em dia, por que pareça, tá? Uma das coisas que ele está tentando fazer é ter uma teoria formal para isso, porque aí eu posso fazer o hardware e provar teoremas sobre o hardware, tá? E aí pode parecer assim meio bobo, porque você fala, porra, mas, cara, como é que eu... Cara, provar um teorema sobre o hardware? Tipo, que parada doida, sabe? Que normalmente a gente faz teste, faz muito teste de hardware. Só que teste é o problema, o teste ele testa cada caso que eu determinar, né? Que eu conseguir descrever. Mas se eu tiver um teorema, eu não tenho que provar, eu provei todos os testes, todos os casos, todos os infinitos casos. No caso do hardware não tem infinitos, mas assim, é muito grande a quantidade. O número de variáveis é muito grande aqui nessa coisa, tá? Então tem vantagens se você conseguir provar teoremas, pelo menos de partes específicas do hardware. Então um hardware formal proof, né? É bem interessante essa ideia, altamente assim especulativo para talvez algum dia ir para a indústria, tá? Mas eu mostro um pouco da notação aqui para poder ir habilitando algumas coisas laterais para quem se interessar em investigar coisas que talvez sejam usadas daqui a 20, 30 anos e se tiver uma ferramenta de verificação formal de hardware bem feita, um dia isso vai ser assim uma coisa, cara, milhões, dezenas e centenas de milhões de dólares, tá? Uma ferramenta desse vale isso. Isso não é uma coisa que não existe e é uma coisa altamente desejável. Eu já adianto para vocês. Tudo bem? Por exemplo, se tivesse uma HDL, um Verilog, por exemplo, que tivesse um sistema de tipos sofisticado, que nem aqui em Haskell, ou um sistema de tipos que tem uma lógica mais sofisticada. Isso aqui seria muito foda. Tem algumas coisas indo nesse sentido, mas é muito, muito primitivo perto do que vocês veem do que vocês estão acostumados na selva da computação aí. Beleza? Mas dito isso, essa aqui são a primeira função dos tipos. Ordenar o que pode entrar e o que vai sair das funções. Encaixar as coisas nas coisas. Beleza? E aí eu mostrei para vocês na aula passada 2 tipos básicos de tipos. Assim, 2 famílias básicas de tipos. Tá? Que é a ideia do tipo soma, que são alternativas. Tá? Alternativas. Eu te dou isso, aqui dentro da minha caixa tem isso ou tem aquilo. Tá? Por exemplo, qual é o exemplo que eu usei? Não me lembro. Eu fiquei usando uns exemplos muito bobos, né? Vamos começar a fazer uns exemplos mais talvez um pouco mais mundo real aqui. E aí eu vou começar a usar variáveis de tipos aqui, mas já eu explico o que elas são. Por enquanto, para vocês vai ser simplesmente um placeholder, tá? Mas eu podia, por exemplo, assim, em Rust tem um tipo que eu gosto muito. É um tipo bem básico lá e tá, tipo, todas elas usam. É o tipo que eles chamam de result. Cadê ele? Eu anotei ele aqui para não... Ué.
Eu não fiz ele aqui? Não é possível. Aquele aqui, ó. Se eu fosse traduzir ele em Haskell, tá? Seria alguma coisa assim, ó. Data, result. Deixa duas coisas aqui por enquanto, que vão ser entre aspas genéricos. E aí ele pode ser duas alternativas. Ou é uma computação que deu bom, vamos chamar assim, né? Tipo, ela fez o que ela tinha que fazer. E aí ela carrega uma informação aqui com ela. Ou pode ter acontecido um erro lá no meio do caminho, e os nomes que eles usam lá são esses mesmo, e eu carrego uma informação sobre esse erro. Tá? Esses tracinhos aqui precisam ser tipos concretos. Eu preciso colocar informações concretas ali dentro. Tá? Por exemplo, se fosse alguma coisa de números, uma computação numérica aí, isso aqui podia ser um double, isso aqui podia ser uma string, que diz para mim uma mensagem de erro. Tranquilo? Nesse caso aqui de coisas concretas já do lado de cá, eu não preciso falar nada aqui, ó. O result. O result é isso aí, essas alternativas. Tá? Só que eu quero usar a mesma estrutura tanto para fazer coisas que são numéricas, quanto para processamento de strings, quanto para processamento de, sei lá, de uma árvore, quanto para processamento de uma lista. Tipo, eu quero usar essa mesma ideia de que uma computação pode dar certo ou pode falhar, só que o conceito de dar certo carrega diferentes possibilidades de informação, mas a ideia básica é a mesma. Eu estou tentando abstrair de todos os programas possíveis. Cara, o normal é o programa ou funciona ou falha. Pode acontecer outras coisas? Pode acontecer outras coisas, mas assim, vamos simplificar por enquanto. Basicamente, todo programa que a gente faz, ou ele faz o que eu queria que ele fizesse, ou ele falha. Sacou? Como é que eu faço, em vez de ficar dizendo, eu quero um tipo result que é o OK double e o erro string. Se eu quiser criar um outro tipo, onde em vez de double eu produzo, sei lá, chars, ou sei lá, strings também, processamento de strings, tá? Eu preciso criar outro tipo, e aí é outro tipo, precisa de criar outras funções, só que funções que vão, em várias vezes aqui, vou mostrar o caso para vocês, vão fazer a mesma coisa, só meio que ficar repetindo o código. Tá? Pô, deve ter uma forma mais, vamos chamar assim, uma forma de generalizar algumas ideias. Essa é a ideia de polimorfismo, é tentar generalizar as coisas. É usar a mesma coisa em contextos diferentes. Tá? No meu caso, em contextos de tipagem diferentes. Tudo bem? Só que eu quero traduzir isso no sistema de tipos, porque eu quero que o sistema de tipos seja capaz de perceber o que está acontecendo e me ajudar a fazer essa generalização. Tá? Então, em vez de dizer que aqui tem que ser uma coisa do tipo double, eu poderia falar assim, cara, em vez de double, eu quero colocar um tipo na matemática. Eu vou colocar primeiro os caracteres matemáticos uma vez, porque é como vai estar nas regras formais que eu vou mostrar aqui para vocês, mas tipo, não tem as letras gregas no teclado. Então, obviamente, as letras gregas vão ser traduzidas para letras normais, né? Tá? Caracteres romanos, né? Mas eu podia dizer que esse OK carrega uma informação do tipo alfa. Do tipo alfa. E esse erro não carrega necessariamente uma string, mas carrega uma informação do tipo beta. Onde alfa quer dizer um tipo qualquer. Onde beta quer dizer um tipo qualquer. Beleza? É essa a ideia básica que eu quero fazer. Começar a generalizar isso. Isso aqui que eu acabei de fazer, eu vou dar um nome muito específico. Tá? Eu vou chamar isso aqui de polimorfismo paramétrico. Paramétrico. Porque o nome desses carinhas são parâmetros de tipos. Paramétrico. Tranquilo? E o polimorfismo que eu vou mostrar aqui para vocês, todos os tipos de Haskell, é baseado nessa ideia. Tá? Ele é baseado numa lógica que chama SystemF. Que são essas 4 regras aqui do cálculo lambda simplesmente tipado, que a gente viu na aula passada, mais 2 regras, que eu vou passar para vocês. Tá? 2 regras que vão dar significado para isso aqui, para esses parâmetros. Tudo bem? SystemF. O sistema de tipos de Haskell é altamente baseado nesse SystemF, só que ele é estendido para ter um outro tipo de polimorfismo, tá?
que eu vou chamar de polimorfismo ad hoc. O que quer dizer polimorfismo paramétrico? É um tipo de polimorfismo dentro de uma classe mais geral de outras técnicas de polimorfismo, tá? Que a gente vai chamar de polimorfismo universal. Esse termo não é meu, esse termo é do Cardelli. Depois eu até boto o paper lá para vocês, que é bem interessante ler esse paper dele. A essa altura vocês já conseguem entender, é o paper dos anos 80. O Cardelli vai classificar como universal dois tipos de polimorfismo. Esse, paramétrico, que a gente vai mostrar mais detalhes, que normalmente é um tipo de polimorfismo que não é tão comum. Tá? Não é comum. Apareceu em ML, aí em Haskell aqui tem... Em Haskell ganhou esteroides, é o que acontece em Rust, mas não é o normal. O normal é o outro tipo de polimorfismo universal que a gente chama de inclusão. Inclusão é herança. Tá? Herança é um tipo de polimorfismo também, porque herança fala assim, se eu tenho uma classe, a classe define um tipo. Se eu tenho uma classe, aquelas coisas de livro-texto, animal, e aí ela tem lá os seus comportamentos. Eu crio um objeto do tipo animal, tá? Um objeto X do tipo animal, ele é um animal. A classe é o tipo do objeto. Só que eu posso criar outras classes. Eu posso criar, por exemplo, lá uma classe herdada do animal e chamar de cachorro. Cachorro não, porque eu gosto mais de gato. Gato. E eu posso criar uma outra classe com outro bicho, sei lá, ornitorrinco. Beleza? E aí na hora que eu crio um objeto Y do tipo gato, ele é do tipo gato. Só que esse Y também é um objeto do tipo animal. Ele é as duas coisas. Ele tem dois tipos associados agora. Esse aqui é a herança. Tá? Aqui pra gente não vai existir esse mecanismo. Na parametrização não existe esse mecanismo. Uma coisa ser duas coisas diferentes. Tá? Quando eu quero que uma coisa seja, vamos chamar assim, genérica, eu digo que ela é genérica. Tudo bem? Só que isso aqui tem uma certa utilidade, porque isso aqui me permite falar assim, ó, o animal tem coisas em comum e eu consigo restringir. Não é qualquer tipo, é o tipo que herda daqui. Todos esses caras aqui têm alguma coisa em comum, eles têm esse pai em comum. E aí eu consigo fazer uma coisa mais genérica, né? Consigo fazer funções, um monte de API de animal, que é uma API mais genérica, e qualquer coisa que eu derivar dela lá depois, funciona com aquela API. É a ideia básica de programação orientada a objeto. Tá? Aqui a gente vai querer fazer esse tipo de coisa também. Falar assim, em alguns lugares eu vou falar assim, cara, isso aqui pode ser qualquer tipo, aqui nesse lugar. Só que esses tipos precisam me dar algumas determinadas propriedades. Eu espero alguma coisa deles. Porque se você me der qualquer coisa, a gente vai tratar aqui já já, se você falar para mim que está entrando qualquer coisa, eu não posso assumir nada, eu não posso inferir nada sobre essa qualquer coisa, porque eu não sei o que vai ser. Quando eu falo para você que tem uma função de alfa para beta, e alfa pode ser qualquer coisa, eu não sei nada sobre a estrutura do alfa. Quanto menos coisa eu sei, menos coisa eu posso fazer. Essa é a grande questão. Quanto mais polimórfico alguma função ou alguma coisa que eu estiver fazendo, menos coisas eu posso fazer. Vou repetir. Quanto mais polimórfico, quanto mais genérico uma função, menos coisas eu consigo fazer. Isso parece ruim, mas isso é excelente. Porque quanto menos coisas eu consigo fazer, menos erros eu consigo produzir. Tá? Isso é excelente. Isso parece ruim, isso parece restritivo, mas eu gosto. Assim, lembra de uma coisa que para vocês é feijão com arroz. Toda a lógica booleana, que é a base de toda a computação que a gente faz, das máquinas físicas e todos os sistemas web, de tudo que você pensa hoje em dia, tem um computador lá dentro. Tudo que acontece é feito com dois símbolos, 0 e 1. Só tem 0 e 1 lá dentro. Não tem como ser mais restritivo do que isso. E a gente consegue fazer maravilhas com isso. Então, ser muito restritivo não quer dizer que a gente não consiga fazer infinitas coisas, inclusive. Não ficar limitado só pela nossa imaginação.
Significa que a gente vai ter algum trabalho aí para construir essas coisas, tá? Porque eu preciso de camadas e camadas de abstração para chegar lá. Tranquilo? Mas a gente chega lá, tá? Então, mais polimórfico em vários contextos é bom. Na prática nem sempre é bom, tá? Na prática tem um certo trade-off, porque as coisas mais polimórficas, elas tendem a ser mais difíceis de compreender também o que está acontecendo. Elas são muito genéricas, muito abstratas. Mas vamos lá. Esse aqui é a ideia do polimorfismo paramétrico, tá? O segundo tipo de polimorfismo, já vou dar as regras, mas só para fechar essa ideia. O segundo tipo de polimorfismo que a gente vai tratar, que basicamente todas as linguagens também têm hoje em dia, tá? É o tipo de polimorfismo que a gente chama de ad hoc. É uma grande família. Ad hoc significa sob medida, tá? Tipo, assim, meio que caso a caso. É uma expressão latina que significa isso, caso a caso, tá? Sob medida. O que quer dizer isso? Quer dizer que, para ser mais preciso, nesses polimorfismos universais, as coisas, e quando eu digo coisas, são as funções, os processos, eles vão funcionar de maneira uniforme, eles fazem sempre a mesma coisa, independente do tipo que está entrando lá. Esse a mesma coisa é entre aspas, porque está entrando tipos diferentes, estão entrando coisas diferentes, estruturas diferentes, não tem como eu fazer a mesma coisa. Mas em algum conceito, e é isso que a gente vai trabalhar a partir de hoje, de alguma forma tem uma mesma coisa, entre aspas, acontecendo. Tá? Aqui pra gente a mesma coisa vai querer dizer algumas equações têm que ser satisfeitas. Em essência é isso que a gente vai falar. Ó, sempre que acontecer isso aqui, assim, não interessa o que você faça, se essa equação for satisfeita, é o que me interessa. Tá? Isso a gente consegue fazer bem e bem sistematicamente nesses sistemas paramétricos. Mas é muito difícil fazer isso nesses sistemas de herança, nesses sistemas de inclusão, subtipos e tal. Tá? Por isso que é meio difícil de lidar com herança. É relativamente difícil de lidar. Eu não sei lá se você já trabalhar num projeto orientado a objeto relativamente grande. Começa a ser um inferno você entender o que está acontecendo, cara. Porque, tipo assim, a cadeia de herança é tão grande que, cara, assim, eu passo, às vezes, semanas para entender um diagrama de classes muito grande, assim. Tipo assim, semanas, entendendo no detalhe o que está acontecendo, tá? Ficar produtivo é uma coisa. Entender a parada, tipo, uma hierarquia grande de tipos, é muito complicado, tá? Porque tem muita coisa escondida. Tipo, tem uma coisa que está definida lá no tipo, primeiro nó da raiz lá dessa hierarquia, e você está olhando alguma coisa, já, sei lá, 20 níveis para baixo, assim. Tá? Essa uma informação aqui é comum para todo mundo. Só que ela está definindo lá atrás, e alguém abstrai e falou, vamos criar mais uma abstração aqui e jogar para fora, porque é comum para todo mundo, tá? Mas eu, especialmente, não é só eu não, tá? Tipo assim, muita gente, mesmo gente especialista, tem dificuldade, porque isso é difícil de tratar. Tranquilo? Difícil de tratar. Aqui não vai ter isso. Só que aí vai ter outras coisas que a gente vai querer fazer. Por exemplo, aqui com os sistemas aqui de orientação a objeto, é relativamente fácil eu falar assim, eu aceito qualquer tipo, desde que seja um desses aqui. Conseguir restringir uma família deles. Aqui, nos paramétricos, não tem como falar isso. Não tem como falar isso. Em princípio, eu não tenho como falar isso. Tá? Aí a gente vai introduzir essa ideia do ad hoc. O ad hoc vai permitir a gente fazer isso. Ad hoc é uma técnica sob medida. Eu vou fazer alguma coisa para isso. Tá? Aqui tem várias coisas que são ad hoc. Tá? Aqui só me interessa uma, que é a implementação de Haskell, que é o que a gente chama de type classes. É uma ideia muito parecida com interfaces do Java. Muito parecido. Ou acho que no C++ chama de classes virtuais e por aí vai. Cada uma tem o seu nome. Então isso aqui acontece também em outras linguagens, tá? A type class, eu vou chamar de type class que é o que eu estou acostumado, mas o que é a ideia básica da interface lá no Java? Você falar assim, não é simplesmente eu falar que essa classe é a classe pai de alguma coisa. Ela garante que essa alguma coisa implementa determinados métodos. Tem algumas funções e ela me dá essas funções que funcionam nesse tipo específico. Tá? Ela me dá uma espécie de um contrato
entre o tipo e quem usa o tipo. E o que tem nesse contrato? Tenho determinadas funções que eu garanto para você que sempre estão lá. Que elas estão implementadas. Beleza? A type class vai servir exatamente para isso. Só que eu não gosto muito de comparar a type class, assim, é isso, tá? As duas servem para a mesma coisa. Só que a type class é ligeiramente mais poderosa do que a herança, porque eu não preciso especificar nenhum método lá. Ou a herança. Do que essas interfaces, porque eu não preciso especificar nenhum método. No Java também não precisa ter nenhum método na interface, tá? Mas não ter nenhum método na interface eu não vejo muito sentido em orientação a objeto, porque eu posso usar as subclasses lá e resolver esse problema, né? De restringir o tipo, tá? Uma família de tipos. Eu restringo com herança, eu não preciso de uma interface. Interface para mim no Java que não tem método nenhum, para mim não faz o menor sentido. Eu nunca vi, sei lá, mas eu também não sou especialista, né, em orientação a objeto, tá? Eu confesso. Tem uma certa dificuldade. Ao passo que aqui vai fazer muito sentido, porque uma type class sem métodos vai me permitir falar exatamente isso. Tem coisas aqui que todas elas são uma mesma família e todas elas funcionam juntas, mas elas não precisam me dar nenhuma garantia de funções aqui. Aqui faz mais sentido, porque a partir disso eu consigo implementar a outra coisa, que é desejável. Beleza? Mas é uma técnica ad hoc, tá? Type class vai, do mesmo jeito que lá em C++, Java, uma coisa, vai permitir a gente fazer overloading de operadores, tanto de operadores quanto de funções. Vai ter funções diferentes, com o mesmo nome, mas elas fazem coisas diferentes porque elas funcionam com tipos diferentes, tá? Com informações de tipos diferentes. Tudo bem? E a gente vai fazer uso relativamente pesado dessa ideia, porque a gente vai codificar álgebras usando isso, essa ideia. E essas álgebras, elas têm coisas em comum, propriedades matemáticas em comum, nos tipos, mas as coisas específicas que tem que acontecer com cada tipo, o processamento de cada tipo é muito diferente. Tudo bem? A gente vai vendo isso. Tranquilo. Dito isso, vamos lá. Quais são as duas regras aqui que eu preciso, tá? Basicamente aqui para o polimorfismo paramétrico. Reparem que quando a gente fez tudo aqui no cálculo lambda basicamente, né? Abstração, alguma coisa tem a ver com abstração, alguma coisa tem a ver com aplicação. É criar uma função ou consumir uma função. Aqui é a mesma coisa, vou ter uma regra que tem a ver com funções e uma regra que tem a ver com consumir essas funções. Só que presta atenção numa coisa. Nessas regras aqui, presta atenção no que está acontecendo, porque isso aqui vai confundir bastante e vocês vão se confundir, assim, dá um nó na cabeça na hora que a gente está programando mesmo. Porque eu vou chamar a atenção aqui enquanto está relativamente simples. X é um valor. É um dado concreto. É o número 1, é a letra A, é a string edil. Tá? Sigma é um tipo. É uma etiqueta que eu coloco junto do valor concreto. Vários valores diferentes podem ter a mesma etiqueta. O número 1 é um int, o número 2 é um int, o número 3 é um int. Vários valores podem ter a mesma etiqueta. Tá? E aí, repare, eu tenho aqui o mundo dos valores, dos dados que tem que ser de fato processados, do que o computador tem que fazer. Eu tenho aqui o mundo dos valores, dos dados que tem que ser processados, do que o computador tem que fazer. E do lado de cá, eu tenho outro mundinho, que é um mundinho dos tipos, que não tem nada a ver com o que o computador tem que fazer. É só regras que falam para mim, esse programa é válido ou esse não é válido. Se ele não for válido, o computador não faz nada. Se ele for válido, o computador faz alguma coisa. Que coisa? A coisa em amarelo. Substituição. Ficar substituindo. Se o programa não for válido, no sentido dos tipos não se encaixam, não faz nada. Não acontece, não tem programa. Não é que tem um programa que não faz nada. Não tem programa. Nada. Nada é produzido. Tá? Isso aqui está no mundinho dos tipos. Eu fiz uma figura para vocês e eu vou eventualmente ficar repetindo essa figura várias vezes, tá? Porque eu vou pensar muito nela, porque a gente vai ficar tratando de dois mundinhos separados, mas que tem que conversar, tá? Que é um primeiro plano aqui dos valores, é onde de fato a computação acontece, as substituições, a coisa toda, e um outro plano, um outro mundinho dos tipos.
tá? E aí, lembra que eu falei, eu gosto da imagem de pensar que o tipo é como se fosse um ponto aqui, que tem uma certa projeção aqui, e tem vários pontinhos aqui dentro. Então, os valores concretos daquele tipo sigma ali. Tranquilo? Tem vários valores concretos aqui, de um mesmo tipo, tal. E aí, quando eu defino uma função, lá no mundinho dos tipos, o que eu estou fazendo é falando assim, ó, tem alguma coisa que me traz daqui para cá. Eu posso falar, tem uma função f, cujo tipo é de sigma para tal. É isso que eu estou falando ali. É uma setinha que me transporta de um pontinho para o outro. Essa função, ela vai ter uma projeção ali embaixo também, tá? Que é, para cada pontinho desse, tem que ter um outro pontinho ali. Então, várias setinhas aqui, ó. Tranquilo? É isso que está acontecendo. A gente está abstraindo essa ideia de funções, em vez de ter muitas setinhas, um mapeamento complicado, eu falo, cara, tá todo mundo vindo desse... é um monte de setinha, cada uma é diferente da outra, mas tá todo mundo vindo dessa região para essa mesma região. Tudo bem? É isso que a gente está construindo aqui, essa lógica que a gente está construindo agora. Beleza. O que eu vou fazer no polimorfismo paramétrico? Reparem que do lado de cá agora é um parâmetro. Assim como a variável do cálculo lambda é um parâmetro. Lambda x é o parâmetro. Se eu quero nos tipos um parâmetro, eu preciso criar esse conceito de uma abstração no mundo dos tipos agora. Hã? Ouch. Saúde. Se eu quero essa mesma ideia de que é uma coisa que eu posso encaixar uma entradinha de alguma coisa que eu posso encaixar uma informação, a ideia básica é o lambda, a coisa, e aí eu crio o corpo dessa função, entre aspas, do jeito que eu quiser. Pra ela fazer o que ela tem que fazer. Só que agora eu não estou operando no mundo dos valores do cálculo lambda. Eu preciso operar no plano dos tipos, porque agora esse alfa é um tipo, não é um valor. Esse beta é um tipo, não é um valor. Eu estou passando para lá e para cá para as funções no mundo dos tipos. O que vai acontecer então? Exatamente o que você deve ter imaginado. Vou criar um outro plano aqui. Um outro plano. E eu vou começar a criar funções aqui. Daqui para cá. E o que elas querem dizer? Esse cara aqui é a projeção de vários tipos aqui, ó. E esse outro pontinho é a projeção, projeta-se, né, em potencialmente vários outros tipos aqui. E eu vou criar um outro nível. E você pode ficar criando níveis do tanto que você quiser, em princípio. Aqui pra gente vai criar só mais esse nível, já complica, já dá assim uma riqueza de coisas que a gente pode fazer monstruosa, tá? Aqui é os tipos dos tipos, né? É o mundo dos tipos, tá? Em português não tem um nome bom para isso não. Então eu vou usar o termo em inglês mesmo, tá? A gente chama isso aqui de kind. Porque a tradução em português de kind é tipo, também. Type é tipo e kind é tipo. Tranquilo? Não tem uma boa palavra para isso, tá? Então, kind é o tipo do tipo. Então o que eu quero fazer? Eu quero criar funções no nível dos tipos. Deixa eu dar as duas regras e eu vou lá pro interpretador, porque é simples, tá? Não é super complicado não. Mas olha só, vão ter duas regras aqui, o System F. A primeira regra da abstração. Se eu tiver um contexto, e nesse contexto eu colocar um alfa, e esse alfa é um tipo, aí reparem, esse contexto agora é uma coisa no nível dos tipos, tá? É um outro contexto, não é Enfim, vocês estão entendendo, eu acho. O ideal era usar outra letra, mas todo mundo usa a mesma letra. Tá? Mas enfim. Se eu tiver isso aqui, se isso aqui me permite inferir que M tem o tipo sigma, M é um tipo, tá? E o sigma é o tipo do tipo. É, isso aí. Tudo bem? Mas vocês veem que a regra é essencialmente a mesma. O contexto me permite inferir a seguinte coisa. Eu vou construir uma coisa, um tipo novo, uma coisa nova no mundo dos tipos, que é
Eu não vou usar o lambda minúsculo, porque o lambda minúsculo pode confundir com o lambda do nível dos valores. Lá tem lambdas também. Então vou usar outro lambda, tá? O lambda maiúsculo. Para falar assim, é o lambda do mundo dos tipos. O lambda maiúsculo é assim, ó. Lambda. Tá? Lambda alfa ponto m, essa expressão aí, e repare, isso aí é um tipo. Isso aí vai ter, entre aspas, o kind, né? O tipo dele vai ser para todo alfa, sigma. Significa exatamente isso. Para todo alfa, sigma. Tá? Por enquanto, guarda aí, vai fazer sentido junto com a segunda regra. Mas essencialmente o que eu estou falando não me interessa o que é o alfa. Aí vai, para todo alfa, sigma. Tudo bem? Agora eu preciso de um jeito de consumir esse para todo alfa. Preciso jogar isso fora. Preciso dar um jeito de consumir isso. Como é que eu consumo a abstração? Com a aplicação. A aplicação nesse nível vai ser assim, ó. O contexto, se o contexto tiver, tá, um M, cujo tipo seja para todo alfa sigma, que é aquele ali que eu quero consumir, o contexto me permite fazer o seguinte. M tal, aí repara, aplicação. M é a coisa que tem esse tipo aí, para todo alfa sigma. Aí eu dou para ele um tipo tal. Um tipo concreto. Int, char, bool, string, árvore. Tá? Um tipo concreto. Eu dou para ele, o tipo disso aqui será sigma, como esperado, é o resultado da função, né? Só que eu vou entrar nesse sigma e vou substituir todas as ocorrências de alfa por tal. Como a gente faz no cálculo lambda normal. Eu vou lá e substituo a coisa. Tudo bem, gente. Vamos ver como é que fica em Haskell aqui uma coisa mais concreta. Tá? Então vamos lá. Em Haskell, a sintaxe é a mesma sintaxe que a gente já viu. Só vou começar a aumentar um pouquinho. Mostrar coisas que não estava mostrando. Tá? Vamos fazer um tipo, talvez um dos tipos mais utilizados em Haskell, em linguagem de programação em geral, que é um tipo que vai servir para a gente, para modelar justamente esse fenômeno de eu quero fazer uma função, o resultado dela pode ser o resultado válido ou pode ser um resultado que deu pau lá no meio. E eu quero comunicar, deu pau aí, não é para usar esse dado está corrompido. Tá? Mas, que é o caso que eu acabei de mostrar aqui para trás, né? Que é o result. Mas o result já é um caso mais complexo, porque não só eu digo que deu pau, eu digo qual é o pau que deu. Eu quero fazer um caso mais simples primeiro, que é só falar, deu pau. Mas eu não digo que pau que deu. Não, deu pau. Não interessa que deu pau. Deu pau. Tem que tratar isso aí, tá? Em Haskell a gente chama esse tipo aí de maybe. Aí a gente declara assim, ó, data maybe igual. Ele vai ter duas alternativas. A computação funcionou, teve sucesso. Aí eu vou fazer um just azinho. Azinho é o tipo de dado que foi produzido pela computação que deu certo, que teve sucesso. Aí, por que just? Sei lá, porque alguém inventou esse nome. Cada linguagem tem um nome, tá? Em Rust tem um tipo lá que é o option e esse cara aí é o sum. Tipo, algum. Aí o just, sei lá, porque alguém inventou isso, sei lá. Só aceita que dói menos. Tem uns nomes que eu prefiro de outras linguagens, mas é o jeito, né? Vai ter um aqui que é left e right. Cara, eu acho tão ruim esse nome, left e right. Sabe? Tipo assim, o de Rust é mais bacana, o left e right, é o ok e o erro. Que é exatamente o left e right do Haskell. Tá? Mas enfim, vamos lá. Nomes à parte. Ele vai ser isso, ou alguma coisa que comunica que falhou a computação. Eu vou chamar de nothing. Nothing é nada. E o nada não carrega nada com ele. É só uma tag que fala nada. Tranquilo? Aí presta atenção na anotação. Toda vez que eu usar um parâmetro de tipo, querendo dizer qualquer tipo aqui, eu preciso parametrizar o construtor dele também. Beleza? Então, presta muita atenção aqui numa coisa. Vamos definir esse tipo aqui no interpretador aqui. Cadê?
Tá dando para enxergar aí, né? Então tá bom. Data, maybe... Eu vou chamar ele de o meu tipo de maybe linha, porque tem o tipo maybe que já veio do prelúdio aqui, aí ele vai ficar me reclamando. Eu acho, tá? Mas enfim, eu vou chamar o maybe linha porque é fazendo a coisa do zero. Ah, tá bom. Como é que ele era mesmo? Result. Azinho é igual a... não, é o result mesmo. Ah, não, desculpa, é o option lá, né? Option azinho igual a... Ok, azinho, ou no caso lá, é some ou none. No Rust, none. E aí eu vou fazer o tal do driving show, que por enquanto pra gente é uma mágica, mas ele tem a ver com o polimorfismo ad hoc, que eu vou falar na sequência. Provavelmente já na aula que vem, tá? Aí, na aula que vem a gente vai começar a falar muito desse, não só do deriving, mas a gente vai manualmente derivar coisas, e aí a gente vai ver que tem coisas automáticas, a gente vai fazer os automáticos. Mas eu vou fazer alguns manuais, pra vocês entenderem o que está acontecendo aí. Mas vamos lá, definir um tipo de dados novo aqui. Aí presta atenção nas coisas. Qual é o tipo de none? Option A. Option não é um tipo. Option é uma função no nível dos tipos, que eu dou para ele um dado um tipo azinho, e ele produz para mim um tipo option azinho. Já vamos ver casos mais concretos. Lembrando, repetindo, option sozinho não é um tipo. Ele é uma função no nível dos tipos que constrói outro tipo. O que ele precisa de dados? Um tipo. Lá no nível dos tipos, os dados são os tipos. Tranquilo? Tudo bem, gente? No nível dos valores, os dados são os valores. Por exemplo, none é um valor. Qual é o tipo dele no plano mais abstrato? Option A. Tudo bem? Qual é o tipo de sum A? Hã? O que é o A? Aqui, ó, calma. Sum está no nível dos valores, né? Então eu preciso dar para ele um valor. O que é A aqui? Nada. Não. No mundo dos valores, isso aqui não é nada ainda. Olha aqui. Qual é o tipo de A? Ele vai falar para mim, eu não sei o que é A. A não é nada aqui, eu não defini nenhum A. Tudo bem? Então, qual é o tipo de sum? Vamos lá, esses pequenas bobeirinhas é o que eu quero que vocês pensem nisso aqui pequeno. Porque já a gente vai precisar tipar expressões que tem muitas coisinhas lá no meio. E o compilador não te ajuda tanto no meio do caminho, é bom você saber ir identificando. Vamos lá. Quem que é o tipo disso aqui? Erro, porque ele não sabe o que é A. Tranquilo. Então vamos dar para ele uma coisa que ele sabe o que é. True. Pode ser? Qual é o tipo de true? Hã? Não, o tipo de true sozinho. Bool. Sum true pega esse valor, true, e constrói uma coisa que é sum true. Qual é o tipo dessa coisa? Option alguma coisa, certo? Que coisa? Bool. Por quê? Hã? Por quê? Olha só, volta aqui. Porque na hora que eu falei que esse A é um bool, eu estou falando que A é igual a bool em todo lugar que A aparece. A aparece aqui. Tranquilo? Então, na hora que eu coloco, eu construo lá, no meu caso lá é sum bool. Ele vai olhar e falar assim, qual é o tipo disso? O tipo disso é bool. Qual é o tipo disso? O tipo de... Calma. O tipo disso é, você me dá um Azinho e eu produzo para você um option de Azinho. Por partes.
Por partes. Porque aquelas regras estão falando exatamente isso aqui. A primeira regra fala, o que é isso? É uma coisa que pega um azinho e produz um option de azinho. A segunda regra fala para mim, o que é isso aqui? Se eu tenho uma função no nível dos chips que pega um azinho e produz um option de azinho. Aí eu dei para ele um bool. Eu não tenho como dar azinho, tá, gente? Eu tenho como dar um bool. Uma coisa concreta. Bool. Aí lá na segunda regra tá falando assim, se eu tenho A e eu produzo option A, e você aplica um bool, esse bool vai entrar aqui no lugar do A, vou consumir isso aqui e vou produzir option bool. Todo mundo ok com isso? É isso que está escrito aqui, ó. Às vezes, por isso que eu falei, a regra é escrita assim, mas a lógica é simples. Parece complicado, tem muita letrinha para ficar lendo. E letrinhas que assustam, letrinhas gregas e gregas maiúsculas. Véio. Tem um lambda maiúsculo, velho. Cara, o lambda maiúsculo é muito zoado. Quando tem gama maiúsculo. Cara, botou gama maiúsculo no meio da parada, já ficou muito assustador, véio. Não é? Pode falar. Sacou? Não é? Quando as letras gregas estão minúsculas, a gente ainda fica meio que tipo, não tá legal, mas ainda vai. Cara, quando aparece a letra maiúscula grega, aí é de botar medo, né? Aí é de zoar, né? Mas é só isso aqui que tá dito, que tá escrito ali. Opa, legal. Então, quanto que é o tipo de sum true? É um option de bool. Tudo isso aí é o tipo, option bool. É o tipo. Beleza? Ótimo. Agora vamos comigo, porque olha só, esse comando "t" de type, ele me permite ver o tipo. O tipo é esse mundinho do meio aí. Que a gente vai navegar a maior parte do tempo nele, tá? Não no de cima. A gente vai ficar boa parte do tempo navegando no do meio e construindo as coisas usando ele como se fosse um trilho. A gente vai construir o trilho no mundinho do meio, e aí a gente vai projetar o trilho embaixo, porque aí ele vai ser como se fossem as paredes da coisa que a gente tem que construir. Aí a gente constrói a lógica lá dentro, tá? Dado já uma constraint, uma restrição que veio do meio. Mas tem esse mundinho de cima, que a gente não vai tratar muito aqui, eu vou expor ele muito poucas vezes, tá? Mas é porque ele vai ter influência em algumas coisas que a gente vai fazer para frente. Com algumas type classes, principalmente quando tem mais de um parâmetro. Tá? Mas vamos lá. Ó. Se tem uma forma de ver os tipos, deve ter uma forma de ver os kinds. Porra. Tem um comando aí, que é o kind. Tá? Vamos perguntar o kind de algumas coisas? Vamos lá. Vamos começar pequeno. Quem é o kind de true? Qual é o tipo de true? Bool. Vocês concordam comigo que o que está acontecendo aqui é... Vou desenhar de novo. No plano de baixo eu tenho um conjunto, tem duas coisas, true e false, e eles se projetam em cima num pontinho que eu chamei de bool, certo? E aí eu tenho um outro mundinho aqui em cima, que agora é a minha pergunta. O bool não é um valor aqui nesse mundo do meio, dos tipos? Tá bom. Um valor sozinho aqui, vira um valor sozinho aqui também. Assim como um valor sozinho aqui, vira um valor sozinho aqui, né? Se eu criar um conjunto aqui embaixo que só tem uma coisa, lá em cima ele vai virar uma coisa só também, que é o tipo dele. Então vamos estender a mesma ideia. Se eu tiver uma coisa no bool aqui, sozinha, na hora que eu subir, for pro nível de cima, me parece razoável que ele vai ter uma coisa só aqui em cima. Vai ter um nome em cima. Pode ser? A grande pergunta é, que nome é esse? Tudo bem? Em Haskell, o nome disso aí é... É porque eu sou burro. Porque eu sou burro. Porque eu não posso perguntar o kind de um valor. O valor não tem kind. O que tem kind é o tipo. É porque eu sou burro, tá? Mas vamos lá.
Consertado o burrice do seu professor? Qual é o tipo de true? Bool. E qual é o tipo do tipo bool? Essa é a pergunta. Qual é o kind de bool? Em Haskell ele vai chamar de estrela. Não tem o nome, é estrela. Só isso, estrela, star. Só isso. Pergunta. Não, o bool tá sozinho lá, ó. Estrela sozinho, ó. Estrela. É uma coisinha só, estrela. Não, só tem uma estrela. Ah, como é que tá o nome mesmo, filho? Como é que tá o nome mesmo, filho? Não, é importante sim. Samuel. Samuel? Ismael. Essa observação... Tu entendeu o que está acontecendo. Porque esse pontinho, que estou chamando de estrela, na verdade ele projeta num conjunto aqui e tem várias coisas aqui dentro. O que são essas coisas que estão aqui dentro? Tipos. Calma. Não necessariamente pré-definidos, mas são tipos, né? Vou te mostrar um outro tipo, um outro kind aqui, e aí você vai saber responder essa pergunta aqui agora. Tá? Porque, calma aí. Todo mundo aqui tem uma coisa em comum. Perdão. Todo mundo aqui de baixo, que é projetado assim no mesmo lugar, é porque tem alguma coisa em comum. Ah, eles estão no mesmo, vamos chamar assim, eles estão no mesmo conjunto. Todo mundo aqui que projeta no mesmo lugar, é porque eles estão no mesmo conjunto. Eles têm alguma coisa em comum. Se eles têm alguma coisa diferente, vão projetar em lugares diferentes. Beleza? Então vamos lá. A gente viu que tem o bool, projeta na estrela. Tranquilo? Tá. Vamos outro aqui, ó. Eu não estou usando, mas qual é o kind de int? Int é um tipo. Estrela. Qual é o kind de char? Qual é o kind, presta atenção agora, do option? Por quê? Aquele option não é o tipo sozinho, né? Ele por só não é um tipo, ele é uma função, não é? Ele não está pronto, não é? Então qual é o tipo dele? É estrela para estrela. O que esse estrela para estrela está falando? Que essa coisa precisa de um tipo para construir outro tipo. Interessante, não é? Isso vai ter implicação para a gente. Apesar da gente não programar nesse nível aqui, nesse nível a gente não vai programar. Programar nesse nível é muito doido, tá? Eu acho muito doido. Mas isso aqui, perceber que é isso que está acontecendo, vai ter implicação pra gente. Aí é linguagens que tenham construções para isso. Em Haskell tem extensões, no GHC especificamente, que te permite fazer coisas aí nesse nível. Hã? Tem muita coisa muito interessante. Mas aí fica tão abstrato que aí começa a ficar aquela coisa de tipo, cara, por que eu faria isso? Tá? Começa a se perguntar, beleza? Tem outra possibilidade que também é um certo tema de pesquisa e tá... Não sei dizer se vai virar uma ferramenta concreta de construção de sistemas, vamos chamar assim, do dia a dia. Que é a ideia de tipos dependentes. Essa função recebe um tipo e constrói um tipo. Ela não consegue ver os valores do nível de baixo. As funções que são de estrela para estrela, aqui, elas não conseguem enxergar o que acontece aqui, ó. Elas só veem o nível de baixo delas, elas vêm aqui embaixo. Mas elas não veem o nível que está abaixo, o subsolo ali, que é o nível dos valores. Mas é bem interessante poder influenciar o que acontece aqui com coisas daqui. Bem interessante. Tá?
usar os valores com valores lá de baixo para construir os tipos. Tudo bem? Lá em cima. Isso é bem interessante. O nome disso aqui é tipo dependente. Haskell não inclui isso, tá? Mas tem duas linguagens que eventualmente vocês vão cruzar por aí, quem for mais por essa linha de sistemas de verificação formal de sistemas e tal. A primeira delas é Coq. Coq é galo em francês. Coq, que é um sistema pessoal francês que fez, tá? Que eles nem se chamam de linguagem de programação, eles se chamam de assistente de prova. Theorem Prover. Né? Proof Assistant. Desculpa. Proof Assistant. Tá? E tem uma outra linguagem que é um pouco mais moderna, que é mais parecida com Haskell, chama Agda, que inclusive é escrita em Haskell. Agda, que também implementa essa ideia de tipos dependentes. Essa daqui é mais feita para o pessoal da matemática ajudar realmente a provar teoremas. Essa daqui é mais feita para o pessoal da computação. Tá? Mas eu não sei dizer para vocês. Eu realmente confesso que começa a ficar tão abstrata essa história de tipos dependentes que eu não vejo muito. Eu ainda não vi a última utilidade, uma killer application, vamos chamar assim, uma coisa que você fala, cara, é muito melhor fazer assim. Muito melhor usar isso. Eu não vi ainda alguma coisa, mas eventualmente aparece, né? Sabe lá, né? Hã? Ah, tem um monte aí. Essas duas são as maiores. Com o quê? Não faço ideia do que seja isso. Ah, é para um brasileiro. Lean 4, assim? Ah, tá. Lean 4. Assim? Tem o Lean 104, que é um assistente de prova, mas é o Lean 4 da linguagem mesmo, que faz a análise de números, ele trabalha na Microsoft. Eu vou olhar esse projeto aí depois. E é voltado para a galera da computação. Porque o Coq é bem voltado para a galera de matemática. Legal. Eu vou dar uma olhada nesse projeto. Todo mundo bem o que está acontecendo? Todo mundo bem o que está acontecendo? E qual é o kind de option bool? Que a gente viu que é o tipo de sum true. Qual é o kind disso? Estrela. É um tipo. Já final. Tudo bem? Vamos chamar assim, um tipo final que eu posso usar para fazer os meus valores, para atribuir essa etiqueta aos meus valores lá de baixo. Tudo bem? Mas eu não consigo atribuir a etiqueta option para os meus tipos, ou para os meus valores no nível lá embaixo. Tudo bem? Porque ela não consegue receber, tipo assim, não tem como encaixar isso com valores que estão lá embaixo, pelo menos não aqui em Haskell. Precisa de sistema de tipos dependentes para fazer isso. Aqui não tem isso. É só você baixar o código-fonte do GHC. Não é muito complicado de ver, não. Não tem, nesse nível aí não tem muita coisa, não. Tem o estrela, tem a seta das estrelas, que é as funções. Tem o constraint. Por exemplo, qual é o kind? Qual é o tipo de 1? Um é um valor, certo? Ele tem um tipo. Ele está no nível lá de baixo. Vamos lá, 1. 1 pode ser várias coisas diferentes, né? Pode ser um inteiro, pode ser um int, pode ser um double, pode ser um float, pode ser um integer, pode ser várias coisas diferentes. Então seria interessante que eu fizesse alguma coisa polimórfica, falasse, esse 1 pode ser várias coisas diferentes. Tá? A gente vai dizer que esse 1 é do tipo azinho, só que ele tem uma restrição, tá vendo lá? O num a, que é um tipo de, que é a ideia da type class, que eu vou começar a falar na aula que vem. Esse 1 é uma type class, que é um contrato entre os tipos. Aí ele está falando assim, ó, esse azinho pode ser qualquer coisa. Esse 1 pode ser qualquer coisa, que é o azinho. Só que esse azinho precisa implementar um determinado contrato, que chama num. Não é qualquer tipo que sabe fazer isso. Tá?
Eu vou mostrar para vocês o que significa mais detalhe na aula que vem, mas dá uma olhada aqui numa coisa. Ó. Se eu pedir para ele a informação do num, ele vai falar para mim, isso aqui é uma classe, que é a palavra-chave aqui para definir a type class, num azinho, esses aqui são as funções que alguém tem que fornecer, que esse tipo azinho tem que me fornecer. Então ele tem que me dar um mais, que pega 2 azinhos e produz um azinho, por exemplo, int. Dá para definir uma soma de 2 inteiros e produzir um terceiro inteiro. Ou uma soma de 2 doubles e produzir um terceiro double. Aí precisa ter o menos, precisa ter o vezes, precisa ter negação. Negação é o menos alguma coisa. 1 menos 1. 2 menos 2. O valor absoluto, o modo. O signum é o sinal, quer dizer o seguinte, vai entrar o azinho e ele vai produzir mais 1 ou menos 1, dependendo do sinal da coisa que entrou. E precisa ter esse from integer, que converte de um integer para esse azinho. Tá? Que é para fazer casting, para você poder ficar andando de um lado para o outro. Trocar o tipo, senão fica foda. Como é que eu somo um double com int? Porra, precisa transformar o int em alguma outra coisa, ou o double em outra coisa, tá? Beleza. E aqui embaixo ele fala para mim, ó, instance, ele tá falando assim, quem é que implementa isso? Quem é que assinou esse contrato? O double assinou. O float assinou, o int assinou, o integer assinou e o word assinou, só isso. Só isso. O que não tem aqui? Por exemplo, um tipo para números complexos. Mas o tipo de números complexos tem todas as operações aí. Você pode definir todas as operações. De maneira razoável. Sensível, assim, tá? Essas operações aí, elas têm algumas propriedades que precisam ser satisfeitas. Aqui são as propriedades algébricas normais que a gente está acostumado aos números. Tá? Essas coisas aí têm que funcionar como os números funcionam. Tá? A soma é uma soma numérica, o vezes é uma multiplicação numérica e por aí vai. Mas vai ter outras type classes que são mais abstratas que eu também tenho regras para seguir. Ó, eu preciso implementar isso e aquilo, desde que elas funcionem assim. Isso vou detalhar mais para vocês ao longo do tempo. Esses contratos, essas equações que eu vou querer que sejam satisfeitas, eu não consigo dizer na linguagem. Isso é um problema, inclusive. Porque aí eu não consigo pedir para o compilador checar para mim se a implementação está correta ou não. Ou alguém precisa fazer a demonstração na mão, no papel, e o implementador tem que falar, eu verifiquei. Ou fazer testes que verifiquem, tá? Por isso que não tem, tipo assim, não é, se eu provar um teorema, não é simplesmente, eu provei um teorema. Cara, testes são importantes, mesmo tendo teoremas de coisas, tá? Porque nem sempre eu consigo que a linguagem demonstre os teoremas para mim. Eu não consigo expressar os teoremas para ela, às vezes. Esse aqui vai ser um caso que eu vou mostrar para vocês. Que é um caso que a gente gostaria de poder expressar essas coisas. Tem gente pesquisando como é que poderia fazer isso. É uma pergunta em aberto, tá? Mas vamos lá, qual que é o kind de num? O num é uma coisa que influencia os tipos. Ele precisa de uma informação. Você viu que é num e azinho, né? Pois é, então ele é alguma coisa. Ele é alguma coisa que influencia o tipo ali. Eu não vou ficar estressando muito, provavelmente eu só vou mostrar isso essa vez, mas é tipo de curiosidade. Mas ele é uma coisa que pega um tipo, nesse caso aqui, um azinho, que é o azinho, e constrói essa coisa que é o constraint, que é uma terceira coisa diferente da estrela. Tá? O constraint não é um tipo, mas é uma coisa que precisa ser satisfeita na hora que eu estou fazendo a tipagem. Tudo bem? Porque o compilador vai verificar isso aí, se isso aí está satisfeito, essas constraints aí. Tudo bem? É assim que ele faz toda essa verificação de type class e tal, coisa que se encaixa tudo, vai. Kind de quem? Option bool? Option num, mas option num não é um erro, porque o option ele espera um tipo, uma estrela, né? Para produzir um outro tipo. E o num não é uma estrela. Ele é uma função de estrela para constraint. Ele é outra coisa. Aí essas duas coisas não se encaixam, isso aí é erro. Inclusive, o erro ali, tá dizendo exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Só que é meio difícil de ler a primeira vez que você olha e fala, cara, que porra é essa que tá acontecendo? Eu já me deparei com esse erro aí algumas vezes e eu ficava assim, cara, que porra é essa? Não fazia ideia do que tá acontecendo.
Tá? Demora um tempo até você sacar a coisa, porque você tem que entender essas... meio que o linguajar da coisa. Aí eu estou tentando ir adicionando o linguajar. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Beleza. Deixa eu mostrar mais algumas coisas aqui. Perdão? O Azinho? Não. Porque ele não é nada. Eu preciso dizer o que é o A no contexto onde eu estiver usando o A. É só uma variável igual a variável do cálculo lambda. Ela não significa nada por si só. Ela só significa alguma coisa no contexto da aplicação de funções. Ela é uma coisa que serve para ser substituída por outra. Só isso. Ela sozinha não significa nada. Vai aparecer um monte de Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho aqui. E eles sozinhos não significam nada. Eles só são coisas que... A única coisa para que ele serve é para substituir por outras coisas. No caso, por tipos aqui, né? Assim como as variáveis das funções, no nível dos valores, só servem para ser substituídas na aplicação de funções. Não serve para mais nada. Sozinhas elas não significam nada, entendeu? Essas variáveis sozinhas elas não significam nada. Elas não são nada. Elas são placeholders só. Buracos que você precisa preencher. Tudo bem até aí, gente? Legal. Os tipos, a segunda função que eu falei para vocês dos tipos é definir uma estrutura sintática para os valores. Então, na hora que eu fiz aqui data, não sei o quê, ó, info, como é que era o nome do... É option, né? Na hora que eu criei o option, eu falei para ele, ó, uma coisa do tipo option, azinho, tem dois formatos possíveis, tem duas formas. Sum com um azinho lá dentro, sum, ou melhor, tentando começar a introduzir o linguajar melhor. Um azinho, um tipo azinho no contexto sum, ou o contexto none, que não carrega mais nenhuma informação consigo. Repare, eu criei uma forma, uma estrutura agora. E eu posso usar essa estrutura para fazer pattern matching. Tá? Por isso a ideia do pattern matching encaixa muito com essa ideia de fazer os tipos assim, algébricos assim. Tá? E aí eu posso definir, vamos definir uma função. Uma função, deixa eu escrever ela aqui separada. Não, deixa eu escrever ela separada não, deixa eu escrever assim, ó. 2, não, errei. 1, 3. Cadê o meu papel? Aqui. Eu quero definir uma função, eu vou chamar ela de option minúsculo, tá? Eu quero que vocês tipem ela na mão comigo. O option vai ser, eu vou definir uma função para fazer o tratamento de erros que são modelados com aquele tipo option que a gente acabou de criar. É option mesmo? É option, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar assim, ó. Bem arbitrário que eu vou fazer, mas uma função que parece ser relativamente útil, tá? Mas podia ter outros tratamentos de erro. Posso pensar assim. Cara, olha só. Se eu tenho um valor que por algum motivo foi produzido e ele tá envelopado nesse option, é um valor que eu quero processar eventualmente em outro pedaço do programa. Então eu quero conseguir aplicar uma função se eu tiver o azinho. Porque quer dizer que eu tenho um dado válido. Tá? Se eu não tiver o dado válido, se eu tiver o nothing, eu quero usar um valor padrão, um valor default, que eu digo qual é. Tem alguma coisa do tipo assim, um tratamento de erro simples. Ah, olha só, se der tudo certo, eu pego a próxima função e eu uso o dado que produzi. Se der errado aqui a computação, eu pego um valor default, valor padrão, e coloco naquele lugar onde deu pau. Tudo bem? Me parece um tratamento de erro que qualquer um que faria. Então vamos fazer uma função que vai chamar option, em analogia a uma função que chama maybe, que está lá na coisa que tipo, a gente usa pra caramba, tá? Que faz exatamente esse tratamento de erro que eu estou falando para vocês. Então, ó, vamos fazer uma função. Ela vai receber um valor padrão, que eu vou chamar de n, uma função, que eu vou chamar de f, uma função,
e um dado do tipo maybe. Aí o dado pode... maybe não, desculpa, option. Aí ele pode ser duas coisas, né? Ele pode ser none. Então eu vou fazer o primeiro caso, que é com none, e depois faço o segundo caso com o some, tá? Se vier o none, quer dizer que deu pau na computação. É para usar o n como valor padrão e não usar a função f, porque eu não tenho um dado válido para fazer aplicar essa f. Beleza. Faz sentido isso, né? Por outro lado, se eu receber um n, se eu receber o f, e vier uma coisa que é sum, eu vou chamar de azinho aqui dentro, que é um valor que eu estou dando o nome de azinho, que tem o tipo azinho. Eu, pessoalmente, faço bastante isso, porque me ajuda a lembrar qual é o tipo daquela variável azinho. Qual é o tipo daquela variável azinho? Azinho. Tudo bem? O mesmo azinho que for concreto lá do option quando ele se concretizar. Tá? Eu vou mostrar ele se concretizando aqui para vocês. Mas o que eu posso fazer? Vamos lá. Eu quero produzir um dado, eu quero pegar a f e usar o a para produzir um dado novo. Tudo bem? E aí, repare, essa função consome o option. Ela recebe um option, de alguma forma, e na saída não tem option. Ela tratou o erro. Aconteceu um erro lá no meio, na entrada veio com erro, mas ela tratou o erro de alguma forma. Tem outros tratamentos de erro possível, tá? Você podia inventar outras coisas, mas esse aqui é um tratamento de erro. Ah, se der pau aqui, a gente usa esse valor. Se não der pau, a gente usa o que veio da computação. Bem comum a gente fazer isso. Vamos tipar isso aqui. Agora eu quero que vocês tipem isso aqui para mim. Vamos lá. Tem alguma coisa que tem que entrar aqui. Tem alguma coisa que tem que entrar aqui. Tem alguma coisa que tem que entrar aqui. Tem uma coisa que tem que entrar aqui, certo? Então vamos lá. O terceiro argumento me parece ser o mais fácil para a gente começar. Porque claramente, se é none ou é some, é um option azinho, certo? Então, vocês concordam comigo que aqui tem que entrar um option de azinho, certo? Porque eu já sei a estrutura daquela coisa. Ah, none ou some só pode ser construir coisas do tipo option, então o tipo disso aqui é option. Legal. A função f. Vocês concordam comigo que é alguma coisa, seta, outra coisa, né? Também já sei isso. E esse processo de ficar tipando coisas aqui, mentalmente, eu vou fazendo bem passo a passo várias vezes com vocês, mas é um processo que precisa ser, vão começar a ficar confortáveis ao longo do tempo, de ir olhando a expressão e vendo os tipos no meio do caminho, tá? De coisas, não achar assim, complicadas. Mas vamos lá. F. A F, nessa segunda equação aqui, as duas equações têm que ter o mesmo tipo, tá? Não tem como fazer uma equação com tipo e outra com outra. Ela vai falar, então as equações têm tipo diferente, o mesmo símbolo com tipo diferente, vai dar pau. O azinho está sendo entregue para a função f. Então f claramente é uma coisa que pega esse azinho e produz outra coisa. Esse azinho, qual é o tipo dele? Azinho, que é o que está dentro do option. Tá todo mundo vendo? Tá todo mundo comigo? Tá? O compilador vai fazer exatamente esse trabalho aqui, tá? Se eu não falar nada. Mas é bom você falar o que você quer. O que eu vou produzir? Eu não sei o que é o n ainda. Mas claramente tem que ser o mesmo tipo do n. Porque olha só. Se eu fizer f de a, vai produzir uma informação que tem que ser do mesmo tipo da informação que foi produzida na outra equação. Então eu não sei qual é o tipo do n e não sei o tipo do resultado de fa. Mas eu sei que tem que ser do mesmo tipo, né? Tudo bem? Tem que ser do mesmo tipo, tá? Tem que ser do mesmo tipo do A? Não necessariamente, né? Assim, pode ser uma função que produz sei lá, entra um int e produz um booleano. Entra um int e produz um char, entra um int e produz uma string, sei lá. Não tem nada aqui nessa situação, do jeito que a gente está fazendo, bem genérico, que me obrigue a entrou int e sai int. Cara, então faz sentido eu botar um B aqui, né? Falar, pode ser qualquer coisa. Mas essa qualquer coisa tem que ser a mesma coisa do que está aqui. Porque senão não encaixa o N com o F de A. Hã? E a mesma coisa tem que ser produzida na saída. Todo mundo está enxergando a parada? Beleza. Opa, o que eu fiz?
Agora o nome desse arquivo aqui, aula não sei o quê. Ah, é óbvio, né? Porque eu não... Agora, peraí. Option A. Porque aí quando eu faço isso, ele limpa o meu contexto. Como é que é o nome do negócio? Opa. Véi, por que você não tá indo pro lugar que você precisa ir? Pronto. Ele deu uns warnings aqui falando assim pra mim, tá? Missing export list. Ah, deixa pra eu falar de módulos depois. Ele tá falando assim, aqui nessa equação aqui, ó, tem um símbolo F do lado esquerdo que você não usa no lado direito. E aí, toda vez que você dá um nome para uma coisa e não usa ela, você pode acabar gerando um erro. Porque se eu refatorar esse código, o compilador não... Eu estou falando para ele, tem uma F que pode ser usada do lado direito. Só claramente não é para ser usado. E eu posso dizer para ele, não é para usar essa coisa aqui. Quando for o caso, não dê nome para ela. Porque você informa o compilador, não é para usar essa informação aqui na coisa, tá? Mesma coisa que no N, né? Que nesse contexto não é utilizado. Tudo bem? Então, essa é uma boa prática. E aí deixa esse aí por enquanto aí, porque depois eu explico o que é a ideia dos módulos aqui. Tudo bem? Qual é o tipo da função option? Aquela coisa arada toda que a gente calculou. Tá? Vamos calcular um caso particular aqui, para a gente ver ela funcionando. E a gente vai perguntando os tipos. Se eu der para ela 0, uma função mais 1, incrementa, e eu der para ela none, não preciso disso, né? None. O que é para acontecer? Eu estou tentando incrementar um dado, um valor que foi produzido numa computação anterior, vamos chamar assim, tá? Só que deu pau na computação de antes. Aí o que é para eu fazer? É para eu retornar 0, que é o valor padrão. Eu vou tentar incrementar, mas se der pau aí na computação, começa de novo. Claramente uma coisa que podia ser... Uma coisa que você podia pensar, né? O que está faltando aqui? Ai, cara, ele está reclamando. Inferno. Não, velho. Too few arguments. Hã? Pronto. Ele estava reclamando porque... Ó, vamos lá. O que aconteceu, tá? Ele deu 0, aqui o resultado, mas ele reclamou para mim que ele não sabe qual é o tipo desse 0, porque está muito genérica a minha função ainda. Quando eu falo assim, 0 pode ser muitas coisas. E o mais 1, esse mais claramente tem que ser uma coisa com num. Mas esse 1 pode ser muitas coisas ainda. E aí ele fala, cara, eu não sei, eu não consegui definir, porque tá muito genérico ainda o que você tá me dando, tá? E aí eu falei para ele, esse 0 aqui é do tipo int. Aí ele falou, tá bom, o resultado é 0, tá? E se eu perguntar para ele qual é o tipo disso, gente, por que meu negócio tá zoadaço o movimento? Se eu perguntar para ele o tipo disso, é do tipo int. Tranquilo? Que é o que a gente esperava, tá? E se eu fizer a mesma coisa, só que veio um dado válido, sei lá, 10. Veio um dado válido. Ele vai incrementar. Exatamente o tratamento de erro que a gente está esperando. Tudo bem? Isso aqui que a gente acabou de fazer é polimorfismo que a gente chama de paramétrico. Repare que essa função option, tá? Eu vou chamar ela de função paramétrica porque ela está toda parametrizada aqui. Tem azinho, toda vez que tiver azinho, bezinho, a gente vai dar nome de paramétrico. Tá? O que quer dizer o azinho? Qualquer tipo. Presta atenção. Qualquer tipo. Inclusive, option bool, certo? Não precisa ser um tipo primitivo aqui dentro. Eu posso enfiar uma coisa mais complicada aí dentro, com estrutura. Tá? Mas aqui precisa entrar um tipo. E esse azinho fala assim, esse aqui tem que ser igual ao que está aqui. Onde tem azinho tem que ser todo o mesmo. Senão não vai encaixar a coisa. O bezinho pode ser qualquer tipo.
Mas tem que ser igual o Bzinho que tá aqui e igual o Bzinho que tá aqui. Senão não vai encaixar. Pergunta. Porque eu já coloquei o 0 com int aqui, ó. Mas aí ele consegue inferir, porque olha só, ele fala assim, ah, tudo bem, esse option, o segundo argumento é do tipo Bzinho. Aí ele fala, Bzinho é um int. Porque eu dei um int pra ele. Aí ele calculou, Bzinho é um int. Esse Bzinho aqui é um int também. Obrigatoriamente. Esse do final é um int também, obrigatoriamente. Aí agora ele vai calculando, ele vai fazer essa conta, tá? Legal. A função que eu dei pra ele é mais um. Só que ela é mais um, é uma função de num a para a. Ó, aqui, ó. O tipo de mais um é azinho para azinho, sendo que o azinho é no 1. Tá? Beleza. Azinho para azinho, quer dizer que a entrada e a saída tem que ser a mesma. Isso quer dizer que o Bzinho tem que ser igual ao azinho que aparece aqui. Por conta da função específica que eu dei para ele está calculando. O Bzinho tem que ser int. Então, o azinho tem que ser int. Então ele já sabe que essa função é de int para int. E esse option tem que ser int também, porque é os desse azinho. Então na hora que eu dei essa assinatura aqui, ó, especificou todas. Por quê? Porque tem uma cadeia lógica que tem que ser toda encaixadinha. Sim. Olha aqui, ó, vamos lá. Eu posso assinar em vários lugares. 0, não vou assinar esse. Aí eu acho que eu preciso de outro parênteses, tá? Não tenho certeza. E eu acho que eu preciso de um parênteses aqui. Eu não consigo fazer isso, tá? Assim, desse jeito, porque tá muito verboso. Mas ele também sabe o que fazer. Tranquilo? Normalmente a gente faz isso em algum outro lugar, fala assim, ah, essa constante é desse tipo, e a gente começa a passar essa constante para dentro, aí ele vai calculando a brincadeira toda. Sem precisar fazer isso aí. De vez em quando tem que fazer isso. De vez em quando, é muito raro. Mas aqui em exemplos muito pequenininhos, como eu tenho muito pouco contexto para ele calcular, aí eventualmente ele não tem informação suficiente. Mas o normal é a gente, num programa minimamente, assim, sei lá, com um pouquinho mais de linhas, a gente não conseguir criar um contexto genérico suficiente que ele não consiga calcular. É muito raro. É porque aqui os exemplos estão muito pequenos ainda. Na hora que você monta um programa, um programinha, qualquer coisinha que você vai fazer, os negócios já começam a se encaixar tudo. Tudo bem? Não fica tão genérico assim. Você vai concretizando. Isso, porque o round forçou uma constraint lá de doubles, ou de floats, ou de sei lá o quê. Repete a sua pergunta. Dentro aqui do pattern matching. Aí provavelmente ele vai criar alguma uma constraint para mim em cima do B. Porque o round, o tipo, essa função aqui, certo? Olha lá o tipo dela. É de A para B, onde o A é um real frac e o B é um integral. Não, ainda está bem genérica. Sim, mas agora tem duas type classes que tem que ser satisfeitas. Uma para o A e uma para o B. A gente vai ver a história de type class na aula que vem. Mas por enquanto que eu quero que vocês fiquem bem, acho que todo mundo entendeu essa ideia dos asinhas e tal, de generalizar. Aí repare, tá? Porque o que a gente acabou fazendo aqui é uma função, literalmente, programação genérica. Tá? Genéricos é um negócio relativamente recente em linguagens, vamos chamar assim, mainstream. Java só teve genéricos, sei lá, velho, no Java 7, 6. Muitos anos depois do primeiro Java. Muitos anos. Tá? O C++ foi ter genéricos bem depois do Java ainda. Tá? No Java seria alguma coisa assim, né? Option. Eu nem sei como é que faria essa assinatura aí, tá? Em Java. Mas seria alguma coisa com essa coisa aqui. Teria Azinho, teria B. Lá não pode ser minúsculo, lá tem que ser A. Tem que ter B. Eu acho que seria alguma coisa assim, ó. Bah, e aí eu
Não. Aí o que eu falo, né? Recebe um primeiro argumento, que eu vou chamar de N. Como é que é? N. Acho que é alguma coisa. Acho que é assim a sintaxe. Alguém me corrige. C Sharp é assim, mas acho que Java, acho que um monte de lugar também é assim. Não tenho certeza absoluta. Tem muitos anos que eu não programo em Java. N. Aí uma função, eu não sei como é que eu falo pra ele, que é uma parada, uma função, passar um argumento que é uma função, mas tem como passar um lambda. Tem como falar alguma coisa aqui, tá? Que eu não sei, em Java eu não sei fazer. Aí aqui eu posso dizer que é um dado, tá? X. Aí eu preciso dizer a classe do X. Acho que alguma coisa assim, né? Que aí eu entrego esse A aqui pra ele e falo alguma coisa assim. Fica feio, tá? Aí aqui dentro você faz um switch case ou um if else, porque você precisa fazer esse pattern matching é um switch case. Não tem. Eu acho que agora até tem pattern matching no Java e no C++. Nos mais recentes. Mas é tipo um switch case. É tipo um switch case, tá? Tem tudo isso aqui também nessas linguagens, mas é muito verboso, tá? C++, C não. C não. C não tem isso aqui não. Mas como é que é o pattern match de uma linguagem dessa? Nem tem algebraic data types? Ou tem? Tem algebraic data types em Java e em C++, sim. Mas eu não sei te dizer como é que é o pattern match deles. Eu não manjo, não. Desse C++ moderno, eu não manjo, não. Tipo assim, é outra linguagem já. É outra linguagem. Desde a época que eu trabalhei a última vez C++. Eu sei que o programa C++ é embarcado, então, assim, normalmente a gente programa tipo, um C++ já até antigo, assim, tipo uns 20 anos e tal. Podia usar mais coisas, mas grade de embarcados tende a demorar a adotar coisa mais nova. Tudo bem até aí? Eu vou deixar vamos deixar assim um enigma para vocês pensarem mesmo, tá? A resposta não é difícil, mas é bom pensar nisso. Se eu pedir para você fazer uma função f que tem o tipo azinho para azinho, quantas funções f você consegue fazer? Essa é a pergunta. Quantas f você consegue fazer? Eu vou dar uma aqui para vocês que é bem óbvia. Se eu fizer f recebe um x e pega esse x e bota para fora, a função de identidade, claramente, o x pode ser do tipo azinho e a saída é do mesmo tipo da entrada. Essa encaixa. Quais outras funções encaixam nessa assinatura? Pensem aí, quinta-feira a gente começa a falar de type classes. Bom descanso para vocês. Lembra que tem lista lá para fazer.